Convido você para o resumo da lição de número 5 com o título O Avivamento na Vida da Igreja. Lembrando que a igreja ela nasce no dia de Pentecostes. Está aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, no nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui outras línguas, a palavra línguas aqui no grego é glossolalia. E quando você vai ver no versículo 6, e os ouvia falar na sua própria língua, ali é dialecto, ou seja, idioma. Deus opera com a inauguração da igreja dois grandes milagres. Primeiro, o batismo no Espírito Santo. E segundo, como havia judeus de muitas nacionalidades, de muitos países diferentes, reunidos para aquela grande festa, que é a festa de Pentecostes, eles os ouviam falar ou glorificar a Deus no seu idioma e ficaram maravilhados, né? Verdade prática, ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, os dons espirituais, eles são atuais nos dias de hoje, viu? Há igrejas que não creem, mas nós precisamos colocar em prática, buscar, né? E crer nessa atualidade. A prova disso é que a igreja está de pé. E na Bíblia, né, nós temos inúmeros versículos bíblicos comprovando isso, porque algum tempo depois do dia de Pentecostes é que Paulo foi convertido. Muitos anos depois, Paulo pregando e anunciando em várias regiões do mundo, né, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 13. E a nossa introdução está dizendo: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição estudaremos o papel primordial do Espírito Santo, né? Neste avivamento, nessa vida e por que a igreja permanece? Porque o Espírito Santo é que tem enchido a igreja desde o seu primórdios. Na parte primeira aqui da nossa lição, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. No item 1, o chamado abrangente de Jesus. Então, o chamado de Jesus é para todos. Da mesma forma que ele diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados. Da mesma forma que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então a vontade de Cristo é que todos sejam cheios do Espírito Santo. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é ter a experiência da salvação. Então é necessário arrepender-se, crer no Evangelho. A segunda condição, obedecer a Deus pois o nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos. A palavra do Senhor diz, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E, finalmente, a terceira condição é santificar-se. Então, a terceira condição, ela é santificar-se. Mas veja bem, não é ser santo com letra maiúscula, porque santo com letra maiúscula é só Jesus, mas ser santo no sentido de procurar agora a santificação, procurar agora se buscar a Deus, temer a Deus. Então, agora o pecado, quando a pessoa está crente em Jesus, o pecado ele deve ser um acidente de percurso, né? Porque a palavra do Senhor diz: aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, aquele que nasce de Deus não vive mais na prática do pecado. Com essas condições, você busca a Deus, glorifica a Deus, você será batizado no Espírito Santo. No item 2 aqui, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos, né? Que salvos se reúnem no cenáculo e perseveram em oração. Então, os discípulos já eram salvos, eles já criam em Jesus, estavam ali orando, perseveraram, né? Sabemos que quando Jesus estava anunciando o Evangelho, havia multidões seguindo ele. No dia mesmo que ele é assunto ao céu, havia muitas pessoas, mas agora 10 dias depois que eles estavam orando e perseverando, havia apenas agora 120 pessoas, e eles estavam ali reunidos, assentados, e de repente vem sobre eles o Espírito Santo, inaugura a igreja e eles são batizados com o Espírito Santo. Então, ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro ele afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos, olha só a palavra, todos que estão longe, ou seja, não há distância geográfica, há tantos quanto
Deus, nosso Senhor chamar. Então o Senhor chama, Ele chamou você e através de você chama outras pessoas para ser salvos e para serem cheios do Espírito Santo. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa, ou seja, essa promessa não foi para os templos apostólicos, essa promessa está de pé, viu? Então o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Glória seja dada ao nome do Senhor. O item 3, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente teológica reformada e de algumas igrejas também históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma gigantesca, há uma Aliás, há uma ginástica, né, de interpretação bíblica para justificar essa inconveniência, essa invencionice histórica. Então veja bem, os dons do Espírito Santo, a Bíblia é clara em dizer, esses dons, o próprio Espírito Santo distribui à igreja como ele quer, mas por quê? É para manter a igreja viva, é para manter a igreja de pé. Então como que em 2 anos de história, a igreja hoje está com a mesma palavra na mão, pregando o evangelho, dizendo que só o Senhor é Deus, dizendo que só Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, é o único caminho para os céus. Então, o que mantém essa chama é o Espírito Santo, são que os dons do Espírito Santo, é o que é esse derramamento e esse enchimento do Espírito Santo, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais, eles transbordaram os limites da igreja apostólica. Você veja bem, Paulo, ele sai anunciando o evangelho. Não vamos nem chegar em Paulo, vamos agora primeiro em Pedro. Pedro, quando está ali no início ali da igreja, antes de Paulo se converter, Jesus manda ele na casa de um centurião romano, ou seja, não era ali do meio dos discípulos, não era ali do meio daqueles que andaram com Jesus. E quando aquela casa inteira, que o centurião reuniu toda a família, os empregados, quando eles ouvem falar que ouvem Pedro pregar ali sobre Jesus, todos foram batizados com o Espírito Santo. Pedro se admirou. Pedro então viu que o dom também era para os gentios, tá vendo? O dom era para os gentios e não era apenas para aquela época, mas é enquanto o Espírito Santo estiver atuando aqui através da igreja, esses dons e esse batismo no Espírito Santo, Jesus continuará efetuando ele, viu? Portanto, nós pentecostais afirmamos o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial, né? A evidência física inicial é falar em línguas estranhas, tá? Bem como a atualidade do Espírito Santo, dos dons espirituais na vida da igreja. Então nós cremos assim e cremos que o Espírito Santo vai mover, né, o coração daqueles que ouvem esta mensagem para buscar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então busque, ore e o Senhor confirmará no teu coração. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo, em que haja um salvo em Cristo. Aleluia. Parte 2 da nossa lição, o dinamismo da igreja apostólica. No item 1, a igreja nasce avivada. Então, do ponto de vista histórico, a igreja ela passa a existir ali no dia de Pentecostes, viu? Então, da mesma forma que quando fizeram ali o tabernáculo, né, e foram consagrar, teve a descida do Espírito Santo, teve a descida ali da glória divina. Então, na mesma forma, quando a igreja foi inaugurada, justamente no dia de Pentecostes, que era uma festa muito especial para Israel, 50 dias depois da Páscoa era feita essa festa, vinha israelitas, judeus de todo quanto é canto do mundo, estavam ali naquele dia, e naquele dia a igreja nasce e é inaugurada pelo Espírito Santo, através da ação do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A palavra poder, ele é dínamos, dinamite, poder. No item 2, a igreja depois do Pentecostes, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos. Então,
Pedro, naquele mesmo dia, se levanta, prega a palavra e quantas mil almas ali já foram salvas. Veja bem, olha só como que Deus vai atuando através do Espírito Santo, através do enchimento do Espírito Santo, né? Dias depois também ali pregando, mas algumas mil almas se convertem ao Senhor. Quantas almas vão se convertendo, sendo batizadas? E aquele dia, como havia gente de todas as nações ali, então eles foram cheios do Espírito Santo, ouviram a palavra, foram batizados nas águas e voltaram lá para os seus países, levando o Evangelho. Então a igreja nasce e já é esparramado o Santo Evangelho por todas as nações que estavam ali naquele mesmo dia. Várias pessoas de várias nações foram batizadas nas águas, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção do poder de Deus. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Veja bem, o avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Quais são as esferas? A espiritual, né? Piedade, palavra de Deus, oração, e a social, comunhão e suprir a carência. Então, isso também, quem é cheio do Espírito Santo, também tem as obras sociais, essa preocupação, viu? Parte 3 aqui, um ministério ungido para os dias atuais. No item 1, na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de almas, que é o principal milagre, né? Expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, que a palavra do Senhor, ela ensina, né, nos dá essa autoridade. Ela diz lá, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. No item 2 aqui, autenticado por Deus. Então, esse derramamento do Espírito Santo, essa manifestação do Espírito Santo, esse ministério ungido, ele tem o quê? Ele tem autenticado, ele tem o carimbo do nosso Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais. Então, quais são os instrumentos formais? Nós vamos ver aqui, né? Então, os instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, tem que haver uma correta interpretação do texto. Sim, senhor. Dos exegéticos, dentro da exegese, tem que haver uma correta interpretação gramatical e sistemática. Amém? E da homilética. Então, a arte de pregar, a eloquência de falar, tem que haver tudo isso? Sim, é claro. Mas, se não houver o carimbo do nosso Deus, será como um sino que tine. A pessoa tem apenas uma técnica de falar, ela até transmite algum conhecimento, mas não tem a graça de Deus. Então, todos os instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu ali em Marcos, né? Porque está dizendo lá, capítulo 16, versículo 20, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Glorificado seja o nome do Senhor. No item 3 aqui da última parte, glorifica a Cristo. Então, o ministério ungido pelo Espírito Santo, ele glorifica a Cristo e não o homem. Então, não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Então, aos Coríntios, olha que a palavra diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem que busca para si o elogio e a glória já está perdendo ou já perdeu essa graça, essa unção divina. Conclusão, a igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história aprendemos que a razão no seu êxito não foi, né, o conhecimento humano de seus pregadores, membros ou congregados, que fez toda essa diferença, mas o que? É a unção e a direção do Espírito Santo, viu? Por isso que a igreja está de pé até hoje. Você pensa, meu querido, 2000 anos de história. Por que isso? É porque Deus é um Deus de poder e de milagres. O Espírito Santo continua agindo, continua derramado, né, sobre a vida
daquele que busca, que crê e que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos para nossas perguntas. Qual é a primeira condição para alguém receber o batismo no Espírito Santo? É receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, é passar pela experiência da salvação. Pergunta 2. O que defende o cessacionismo? Ele é uma corrente, né, teológica reformada de algumas igrejas históricas e que defende que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Então isso foi só na época dos apóstolos, segundo o pensamento deles. Mas essa não é a verdade que a gente vê na Bíblia Sagrada e na prática cristã. Pergunta 3. A partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de vista histórico, a partir do dia de Pentecostes, que Jesus Cristo prometeu e enviou o Espírito Santo, e eles foram batizados com o Espírito Santo e saíram levando e esparramando esta palavra maravilhosa. Pergunta 4. Como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois de Pentecostes? Após o dia de Pentecostes, né, o derramamento do Espírito Santo, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, na unção e no poder do Espírito Santo. Pergunta 5. Quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Quem deve ser glorificado na obra do Senhor, irmãos? Deus em Cristo Jesus é que deve ser glorificado através do quê? Da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que cada um de nós possamos ser cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo para a glória de Cristo. Amém.